Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui Jorge Campos. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Você acredita nesta Escritura? Onde é que isto está na Bíblia? Está em 2 Coríntios, capítulo 5. Então vamos aí então, por favor, queridos irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 19. Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o mistério da reconciliação, estando, através de Cristo, reconciliando consigo o mundo. E por isso não imputou aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Queridos irmãos, de outra maneira, nós pecamos. Você pecou, eu pequei. Nós desapontamos a Deus, nós insultamos a Deus, nós nos viramos contra Deus como inimigos de Deus. E sim, por causa disso, os nossos próprios piores inimigos. Por quê? Por causa dos nossos pecados, nós nos matamos a nós próprios. Sim, causamos a morte em nós. E sim, os maiores inimigos de outras pessoas. Causamos inimizade com outras pessoas. Por isso hoje, queridos irmãos, eu quero falar acerca da palavra da reconciliação que nos foi confiada. Sim, nós fomos condenados à morte porque pecamos. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Todos nós morremos, ou morreremos. E uma vez que estejamos mortos, estamos mortos. Não há maneira possível por nós próprios de nos ressuscitarmos, de nos trazermos de volta à vida. Nada que você possa fazer. Aliás, não é nada que você, quando você e eu começamos a ficar mais velhinhos e as doenças começam a aumentar, não é nada que podemos fazer para ficarmos completamente curados. Sim, podemos fazer estas coisas, podemos pedir a Deus para nos orar, podemos ir ao médico, fazer certas coisas, mas conforme o tempo passa, vamos ficando mais fracos e fraquinhos e mais doentes até chegarmos ao fim. Queridos irmãos, a única maneira de curar desta doença da morte ou desta inimidade com Deus é através do sacrifício de Jesus Cristo. Cristo veio à Terra para pagar o preço do nosso pecado. Esse preço é a morte. Para que nós possamos viver. E assim possamos ir através desta barreira impossível, que é a barreira da morte. O grande inimigo, que é a morte, ser destruído. E ele, por isso, morreu como um substituto por nós. Para que nós não só possamos começar a viver uma vida reconciliados com Deus, mas está claro que possamos ser ressuscitados e ter uma vida eterna.
e viver eternamente, viver com Ele. Então, o que é reconciliação? Sim, porque reconciliação é um ponto muito importante. O que é esta reconciliação? É simplesmente dar bem um com outra pessoa, dar bem com Deus? É mais que isso, irmãos. Reconciliação é restaurar, é voltar a ter um relacionamento são. Um relacionamento de pai com filho, entre o pai e nós. Um relacionamento de verdadeiro amor de pai com filho. Um relacionamento de irmão com irmão. De irmão com o irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Com o próprio respeito e adoração pelo que Ele fez para conosco. Por isso, o que Deus está a fazer é estar a pôr-nos numa posição de estarmos reconciliados com Ele. E por isso o ponto número 1 que Ele fez é que Jesus Cristo veio, pagou esse preço e voltou de onde Ele tinha vindo, ao lado do Pai. Estava ao lado do Pai, veio, pagou o preço e voltou para onde estava. Ele agora pagou o preço da nossa reconciliação. Mas a reconciliação está completa? Está completada? Estamos agora completamente reconciliados com Deus? Isto é importante. Temos a resposta a isto. Jesus Cristo pagou o preço da reconciliação. Morreu por nós. Estamos agora reconciliados com Deus? Não. Porque precisamos de ter uma resposta, uma reação da nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Quando há uma quebra no relacionamento, para essa quebra no relacionamento sarar, ambos as partes, ambos os membros, ambas as pessoas em que houve esta quebra de relacionamento têm que fazer algo para estarem relacionadas. Houve esta quebra, ambos têm que reconciliar. Mas aqui há um ponto muito importante de entendermos. Quem é que causou a ofensa? Quem é que pecou? Quem é que fez algo errado? Aqui, duas pessoas, digamos assim. Um é Deus e outro é homem. O homem é que pecou. O homem é que quebrou este relacionamento. Deus, por outro lado, foi a parte, a pessoa, o ser que foi insultado, que foi desapontado, que foi desiludido, que foi decepcionado. Correto ou não? Está claro que é correto. Fomos nós que o tratamos incorretamente. Fomos nós que quebramos este relacionamento. Foi o Adão e a Eva que quebraram o relacionamento. Somos nós que pecamos. Mas agora olhem para as ações de Deus. Ele foi aquele a quem algo foi feito incorreto. Ele foi aquele a quem algo foi-lhe ofendido, foi insultado. Mas ele, o que foi insultado, é que começa o processo de reconciliação. Ele é que começa o processo de nos curar.
fazendo a sua parte primeiro. Pelo seu exemplo. Pelo seu exemplo, a responsabilidade na reconciliação. Pelo exemplo de Deus, a responsabilidade na reconciliação começa naquele que foi magoado ou machucado. Vê-se isso? Isso é exatamente o oposto ao que nós pensamos. Você foi machucado por outra pessoa, você pensa imediatamente que é outra pessoa que tem que começar ou iniciar a reconciliação. Pelo exemplo de Deus, é de outra maneira contrário. Somos nós que somos machucados que temos que iniciar a reconciliação. Nós pensamos, olha, ele fez isto errado, ele tem que se arrepender e tem que vir a mim e pedir o perdão. E eu estou aqui e ele que venha a mim. Imagina se Deus fizesse isso conosco. Nós não teríamos nenhuma esperança. Mas Deus, como aquele que foi magoado, machucado, ofendido, insultado, decepcionado, desiludido, ele tomou o primeiro passo. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pensa acerca dos nossos problemas. Alguém insulta você, magoa você, machuca você, e você está, digamos assim, chateado, está zangado, está indignado porque essa pessoa fez isso contra você sem você ter feito nada mal. Por causa disso, você quer justiça. Por causa disso, queremos que essa pessoa seja castigada ou castigada e que venha pedir desculpa. Porque nós queremos uma reparação. Queremos uma reconciliação. E por isso, essa pessoa, pelo menos, tem que pedir desculpa e parar de fazer isso. Sim, está claro, a situação tem que ser reparada, digamos assim. Tem que ser posta direita. Mas é dessa maneira que Deus trata conosco? É dessa maneira que Ele nos trata? Ele quer que nós, primeiro, sejamos castigados ou sejamos, venham e que nos arrependamos, primeiro, antes de Ele começar o processo de nos curar. Queridos irmãos, sim, há consequências dos pecados. Há consequências naturais. Mas o que estou a falar aqui é que Deus, como o que foi magoado, o que foi machucado, o que foi decepcionado, aquele a quem nós pecamos contra Ele, enviou o seu Filho para morrer por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Enquanto nós ainda não nos tínhamos arrependido. O seu Filho morreu por nós. Sim, Deus quer reparar a situação. Sim, Ele quer. Mas a sua abordagem, a sua maneira de tratar
resolver esta situação, digamos assim, é muito diferente da nossa. Deus, através do seu exemplo, põe a responsabilidade da reconciliação naquele que foi machucado, naquele que foi ofendido, naquele que foi magoado. E isso é difícil para nós entendermos. Não é? Isso é difícil para nós entendermos. Porquê? Porque foi magoado. Agora aquela pessoa tem que vir pedir desculpa. E por isso nós queremos mudar aquela pessoa, quer que eles recebam o que merecem pelo que fizeram, e só depois deles mudarem é que nós vamos estar satisfeitos. Nós sentimos que essas pessoas que nos machucaram têm que receber o que merecem. Têm que se arrepender. Têm que se mudar. Primeiro. Imagine se Deus fizesse isso para connosco, como eu disse. Nós queremos, ou nós sentimos, digamos assim, de uma maneira natural, que essas pessoas têm que, digamos assim, nos curar, nos sarar, têm que fazer o reparo, porque eles foram os que de facto nos machucaram, por isso eles têm que reparar isso. E porquê? Porque nós estamos aqui neste pedestal arrogante, eu não fiz nada errado, de justiça própria, e a culpa do outro. Estamos aborrecidos porque a outra pessoa feriu o nosso orgulho. A outra pessoa feriu o nosso orgulho. Aqui está um problema. Não é uma questão de sermos humildes, não é? É orgulho ou quê? Precisamos ser humildes, não é? Precisamos ser humildes. Qual é o motivo de Deus para conosco? Qual é o motivo? Qual é a motivação? Qual é o que faz com que Deus fez o que Ele fez para nós? Qual é a sua motivação? Não é orgulho dele? Então o que é? Vejam aqui. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova, demonstra o seu próprio orgulho? Não! Demonstra o seu próprio carinho e amor, agape, para o nosso bem, para conosco. Qual é a motivação? Qual é este motor que faz com que ele fez isso? Que gera esta ação dele? É amor. Não é orgulho. E isto é uma área em que nós temos que imitar a Deus. Isso é que tem que ser a nossa motivação, o amor para com o nosso irmão, para com o nosso marido, com a nossa esposa. Essa tem que ser, digamos assim, o motor, o gerador que faz ou que seja a motivação das nossas ações ou reações. Têm que ser motivadas por amor para com os outros.
quando pessoas nos magoam, quando as pessoas nos chateiam, nos aborrecem, nos decepcionam, nos tornam nossos inimigos. O que deve motivar a nossa reação para com eles é amor dos nossos inimigos. Amor dos nossos inimigos. Sim, porque se eles nos ofenderam, não são nossos amigos, tornam-se nossos inimigos. E vejam em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Esta é parte, digamos assim, do Sermão no Monte, que também está em Mateus 5, mas estamos a ler agora Lucas capítulo 6, versículo 35. Diz assim: amai, porém, os vossos inimigos. Queridos irmãos, é o que Deus fez para conosco e faz para conosco quando ainda éramos e somos pecadores. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Porquê? Porque vocês vão ser como o Pai. Vão ser da imagem do Pai. Qual é a imagem? Não estou a falar só dedos e mãos e cara, mas estou a falar da imagem de caráter. É como o Pai. Perdão, filhos do Altíssimo quer dizer que fazemos tal pai, tal filho. A maneira que reagimos é a mesma, com amor. Pois ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Isto não estejam a passar um julgamento, uma condenação a outras pessoas. Não condenais e não serei condenados. Perdoai e serei perdoados. Perdoa. Dai, dar-vos-se-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Amem os vossos inimigos. É fácil? Não. Ninguém está a dizer que é fácil. Ninguém está a dizer que é fácil. Mas precisamos de olhar à maneira que Deus nos trata perante os nossos pecados e ver como Ele reage quando nós magoamos a Deus, quando nós decepcionamos a Deus. E nós, então, precisamos de pôr o mesmo em prática na nossa vida. Este é o ministério de reconciliação. Esta é a palavra da reconciliação. Esta é a maneira como Deus nos está a reconciliar com Ele. Voltemos então a Romanos capítulo 2. Romanos, mas agora capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, isto é da sua graça, da sua tolerância, da sua longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é que nós nos arrependemos primeiro, mas a bondade dele nos conduz ao arrependimento. Essa bondade dele é motivada por amor que ele tem para conosco enquanto éramos inimigos ou somos inimigos.
Então, como é que nós nos arrependemos? Foi a nossa grande bondade para com os outros ou para com Deus e nos arrependemos? Não. É a bondade de Deus para conosco primeiro. O amor de Deus, a misericórdia de Deus para conosco, essa é primeiro. Aqui vemos que nós não nos arrependemos por nós próprios, mas é porque Ele está a nos dar, está-nos a estender a sua mão, a sua ajuda primeiro. A arrogância de Deus nunca foi magoada. Por que é que eu digo isto? Porque Ele não tem arrogância, por isso não podia ter magoado, se ter sido magoado. Deus não é arrogante, por isso nunca podia ter sido magoado. Mas estou a dizer isso porque estou a olhar a nós próprios. A nossa arrogância tem que ser posta de lado, tem que ser destruída. Temos que ser humildes. Ele nos deu um exemplo morrendo por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Nós, por isso, temos que nos arrepender de ter este coração orgulhoso e teimoso. Queridos irmãos, estamos a ver isto? Estamos a entender que temos um coração orgulhoso e teimoso? Continuando a ler então em Romanos capítulo 2, versículo 4, a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento, isso é o que nos conduz a Deus, mas, versículo 5, segundo a tua dureza e coração impenitente. É o nosso coração orgulhoso, o coração duro, coração que não perdoa. Se nos mantemos desta maneira, estamos a acumular contra nós mesmos ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Temos que nos arrepender disto, queridos irmãos. Temos que nos arrepender desta dureza, deste coração impenitente. Temos que nos arrepender disto. Temos que nos arrepender deste orgulho, desta teimosia. Como nós não vemos a nós próprios. Sim, você é capaz de estar a dizer: o ministro está a dizer muito bem, olha, a minha mulher é assim. Querido irmão, ou querida irmã, olhe para você mesmo. Olhe para você, para si próprio. Continuando a ler aqui no versículo 6. O dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, preservando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos faciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Precisamos fazer bem, mesmo quando as pessoas nos magoam, nos machucam, nos decepcionam. A misericórdia vence contra o julgamento. Então, o primeiro ponto que eu estou a mencionar aqui é o seguinte: que Jesus Cristo veio e pagou o preço e voltou para o Pai. Foi isso a única coisa que Deus fez por nós.
Foi isso a única coisa. Mandou o seu filho, e vemos a sua bondade, e pagou o preço por nós, e por isso agora estamos reconciliados com Ele. O que é que você acha? O que Jesus Cristo, o que Deus fez é gigantesco, é enorme, na verdade é enormíssimo. Mas é isso suficiente para nos reconciliar com Deus? Uma vez que pagou o preço da nossa reconciliação, está a reconciliação completada? Estamos agora reconciliados com Deus? Isto é o que muitas igrejas pensam. É só preciso acreditar em Jesus, estamos reconciliados. Mas a resposta é não. Porque tem que haver uma reação, uma resposta do nosso lado. Estavam os dois, um insultou o outro, fomos nós, insultámos a Deus. Agora Deus abre o caminho para reconciliar. Mas agora tem que haver uma resposta do nosso lado. Nós temos que nos arrepender. A nossa resposta depois da bondade dele, a bondade dele nos conduz ao arrependimento, temos que nos arrepender e ser batizados. E então isso chega. Muitos pensam que o batismo é a meta. Eu quero ser batizado. E tem que ser em nome de Jesus Cristo, isso é a meta. Estamos agora reconciliados porque fomos batizados? É o batismo a nossa meta? Não. Batismo não é o ponto final. O batismo é o ponto inicial deste caminho. Porquê? Porquê? Porquê que é o ponto inicial? Porque ainda temos natureza humana. Ainda temos natureza humana. Ou, noutras palavras, ainda somos pecado. Somos pecados na nossa corrupta natureza humana. Eu falo frequentemente, queridos irmãos, que temos que nos arrepender do que fizemos e do que nós somos. Temos que nos arrepender dos pecados passados e do que nós somos, que somos pecado. Temos um coração errado, um coração, uma mentalidade incorreta, com desejos, vontades, concupiscências incorretas, e disto temos que nos arrepender. Eu, queridos irmãos, tenho medo. Tenho medo que muitos de nós não entendamos. Que muitos de nós na Igreja de Deus não entendamos que temos que nos arrepender de nós próprios. E se nós não nos arrependemos de nós próprios, se nós
só nos arrependemos dos pecados que fizemos, mas ainda não arrependemos de nós próprios. Nós ainda estamos do lado do inimigo, do adversário, porque nós ainda somos pecado. Deixa-me pôr isto de outra maneira. O que é ser um verdadeiro cristão? É saber, ter o conhecimento das doutrinas, mas de conhecimento grande. Sabedoria nos faz arrogantes. Queridos irmãos, é ser um cristão acreditar em Cristo? Ou tudo o que precisa é acreditar em Cristo, tudo o que precisa é aceitar Cristo? Sim, é aceitar Cristo, mas é mais do que isso. Isso não chega. O cristianismo, de uma maneira geral, diz, olha, só precisa aceitar Cristo. Sim, precisamos de aceitar Cristo, mas mais do que isso. Então nós talvez venhamos para o segundo passo. Sim, sabemos que aceitamos Cristo e obedecemos aos 10 mandamentos, guardamos o sábado e vamos à igreja, ao culto, todos os sábados com os verdadeiros cristãos, aqueles que vivem perto de outros que podem fazer isso. Isso é ser o verdadeiro cristão? Ou é mais que isso? Aceitar Cristo e obedecer às leis de Deus chega? Não, não chega. É mais do que isso. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 5, onde começamos. 2 Coríntios, capítulo 5, onde começamos. 2 Coríntios, capítulo 5, foi onde começamos. Lemos: tudo que provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o mistério da reconciliação, o mistério da reconciliação. Há aqui um grande mistério. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. De sorte que somos embaixadores, somos representantes. O que é o embaixador, por exemplo, digamos assim, de Portugal no Brasil? O embaixador de Portugal no Brasil representa Portugal. Faz aquilo que é de Portugal. O representante de Portugal, por exemplo, em Angola, faz aquilo que é de Portugal. Nós, como embaixadores de Cristo, temos que fazer aquilo que é de Cristo. Nós temos que representar a Ele corretamente. Ou é simplesmente aceitar Cristo e obedecer aos mandamentos de Deus? Queridos irmãos, se não estamos a representar Cristo corretamente, nós estamos a insultar o seu nome, estamos a usar o nome de Cristo em vão, estamos a quebrar o 3º mandamento. Porque veja que diz aqui, continuando assim: como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Há uma parte aqui a nós fazer, reconciliar com Deus. O que é isto? Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado para nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele. Nele. Queridos irmãos, há aqui um ponto importante. Nele. O que é isto? Ser nele. Então, importante é ler talvez o versículo antes desta secção que lemos. O versículo antes, que é o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nele,
é a nova criatura. O quê? É nova criatura. É uma nova pessoa, uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O que é isso? Que nós temos que ser uma nova criatura. Se estamos em Cristo, como disse aqui no versículo 21, para que nele sejamos feitos justiças de Deus. Justiça de Deus, perdão. O que é então? O que é então? Como diz aqui no versículo 17, o que é então estar em Cristo? O que é estar em Cristo? Deixa-me dar a resposta. Jesus Cristo voltou ao Pai para nos mandar o Espírito Santo de Deus, para pôr esse Espírito Santo em nós, para derramar o Espírito Santo em nós, que como isso começou no dia de Pentecostes. Isto é, para pôr a natureza divina em nós. Nós temos a natureza humana que é corrupta. Agora põe dentro de nós a natureza divina. O que está a falar aqui é uma mudança da nossa natureza. Mudar a natureza humana que é corrupta propõe aqui a natureza divina, e então temos aqui uma coisa diferente, uma situação diferente. Vejam em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 a 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 a 14. Diz assim: por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que está nele? Sim, nós só sabemos as coisas do homem por causa do espírito do homem no homem. Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Só entendemos as coisas de Deus por causa que temos este Espírito, esta mente de Deus em nós, a trabalhar conosco, e quando depois de ser batizado, recebemos a imposição das mãos, vem para dentro de nós, está em nós. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. E não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. As pessoas não entendem. Para as pessoas isto é loucura. Pessoas simplesmente não entendem. Deus nos perdoa, mas não nos aceita da maneira que estamos. Temos um trabalho a fazer com a ajuda do poder do Espírito Santo. Sim, aceitamos os Cristo. Se algumas pessoas, em sinceridade, pensam que chega e param aí, por causa dos ministros falsos, ministros cristãos falsos. Dizem que isto basta. Não, não basta. Outros arrependem-se, vão um bocadinho mais adiante, arrependem-se do que fizeram e agora observam a lei de Deus, a lei espiritual de Deus. E batizam-se. Sim, batizam-se em nome de Jesus Cristo. Mas isso chega? Não, porque o batismo é o ponto inicial. Cristo entendeu que simplesmente morrer por nós não era suficiente. E por isso voltou ao Pai. Ele morreu, veio do Pai, morreu por nós, pagou o preço e voltou ao Pai. Porquê voltou ao Pai? João 16, versículo 7.
João 16, manhã, vamos voltar a Coríntios daqui a pouco, mas vejamos aqui João 16, versículo 7. João 16, versículo 7. Diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá de volta ao Pai, para que, se eu não for o Consolador, isto é, o Conselheiro, o Ajudador, o Espírito Santo de Deus, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Ponto número 2. Deus faz ainda mais uma segunda etapa. Nos dá o seu Espírito Santo. Nós precisamos de receber o Espírito Santo de Deus para começar a vencer, a mudar a nossa natureza humana, corrupta, para ficarmos mais e mais, de dia a dia, com a natureza de Deus. E assim, em vez de nós sermos inimigos de Deus, haver esta inimizade entre nós e Deus, Deus põe a natureza dele dentro de nós e esta guerra agora é interna, dentro de nós. Vejamos 1 Coríntios, capítulo 2, como eu disse, íamos voltar a Coríntios, por isso vejamos aqui 1 Coríntios, mas vamos voltar a João também daqui a pouco, por isso mantenham um dedo em João. Mas 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Mas, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Através do Espírito Santo de Deus, recebemos o poder de Deus e a mente de Cristo. E por isso agora temos dentro de nós, em nós próprios, temos a natureza humana e temos a natureza divina que vem de Deus, que é a mente de Cristo. E agora temos uma guerra mental dentro de nós, entre desejos. Eu desejo fazer uma coisa, mas acabo por fazer outra. Estou nesta luta. E conforme o tempo passa, a natureza divina ganha mais e mais e mais. Voltando então a João 16, versículo, onde estávamos há pouco, João 16, versículo 8, diz assim: quando ele vier, isto é, quando o Espírito de Deus vier, convencerá, não é só convencerá, é convictará, fará você convicto, fará o mundo convicto do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que nos convicta, que nos faz estar completamente convictos. Não é só convencidos, é convictos. Nós agora estamos reconciliados com o Pai, com Deus, porque estamos convictos e andamos com Ele. Mas agora há uma guerra interna dentro de nós, uma guerra de desejos e de vontades. E por isso é que em 2 Pedro, capítulo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco tiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto com o seu divino poder, com o seu poder divino, que é através do Espírito Santo, nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida eterna e à piedade,
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões, destes desejos que há no mundo. Por isso, vemos aqui que há uma guerra entre a nossa corrupta natureza humana e a natureza divina que está em nós através da mente de Cristo, que é o poder do Espírito Santo em nós. Por isso, o arrependimento não é só do que fizemos, mas é do que nós somos. Parte de Deus, digamos assim, a mente de Deus, a mentalidade de Deus vem para nós através do seu Espírito, e por isso temos a natureza divina em nós. Não é que sejamos uma pessoa diferente, não é uma pessoa diferente em nós, mas é a mentalidade dele em nós, a maneira de pensar dele, esta atitude, esta maneira de ver as coisas. E por isso, então, existe uma guerra em nós. E é o que Paulo descreve em Romanos capítulo 7. Vejamos, então, em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, começando a ler o versículo 15. Diz assim: porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, não faço os meus desejos naturais, prefiro que, por causa que recebi o Espírito Santo de Deus, não faço este desejo da natureza divina que tenho agora, mas sim o que detesto, que é a natureza humana. Ainda está nesta guerra interna. Ora, se eu faço o que não quero, porque os meus desejos mudaram, consinto que a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado em mim, o que nós somos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na minha carne, na minha natureza humana, eu sou pecado. Natureza corrupta. Pois o querer o bem está em mim, através da natureza divina, através do poder do Espírito Santo. Eu quero fazer o que é bem, mas tenho esta guerra interna. Não porém efetuá-lo, porque não faço o que bem prefiro, mas o mal que não quero. Esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Estou a entender, estou a ganhar, estou nesta luta interna. Estou nesta luta interna contra estes desejos, contra estas paixões. Estou a vencer isto internamente, cada vez de dia a dia um bocadinho melhor. No versículo 22, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que nos meus membros outra lei, a lei da carne, que guerreando contra a lei da minha mente. A minha mente mudou agora, porque tenho a mente divina. Me faz prisioneiro da mente da carne que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Eu quero fazer o que Deus diz para eu fazer. Mas segundo a carne, a lei do pecado, às vezes falho. Permito alguns pensamentos errados e estou a ganhar, a vencer, a ganhar este caminho. E por isso é que, um bocadinho mais adiante, no capítulo 8, versículo 14, diz assim, Paulo em Romanos 8, versículo 14: pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Primeiro somos guiados, não somos controlados, somos guiados. O Espírito de Deus nos guia e nós é que fazemos a decisão e seguimos essa guia. O Espírito de Deus é como o código genético de Deus, que agora entrou em nós espiritualmente e nós ficamos filhos dele. Porque é o código genético
espiritualmente, falando espiritualmente. É esta mentalidade de Deus, é este código genético espiritual de Deus em nós. Porque não recebeste o espírito da escravidão para viveres, outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de filiação, de sermos verdadeiros filhos de Deus, baseados no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Recebemos esta semente, este código genético, somos verdadeiramente filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, na família de Deus, para ser membros dessa família espiritual e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Queridos irmãos, isto é uma batalha diária, de dia a dia, vencendo este conflito. Por isso é que temos estas guerras, como Tiago falou em Tiago capítulo 4, há estas guerras. E por isso temos que ter domínio próprio de nós próprios, que é um dos frutos do Espírito Santo. Domínio próprio. Amor. Vejam aqui Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Em Gálatas capítulo 5 fala acerca destes atributos, digamos assim, do fruto do Espírito de Deus. Temos este fruto do Espírito de Deus, em Gálatas 5, versículo 2, nos ajuda a ter o amor de Deus, a ter esta alegria e paz interna em nós, ajuda nós a ter esta paciência, esta longanimidade para com os outros, esta gentileza e benignidade para com os outros, esta bondade. Nos ensina a ser fiéis, a ter fé e ser fiéis, ser verdadeiramente pessoas confiáveis, a serem mansos e a termos domínio próprio. O Espírito de Deus nos dá estas coisas todas, estes tributos todos, e aprendemos e temos então este domínio próprio. Este é um espírito de uma mente sã, como fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas do poder, o poder de Deus para vencermos a nós próprios, de amor e de moderação. O poder de moderação, um poder de controlar a nós próprios com esta mente saudável. E por isso agora estamos na estrada da reconciliação. Como é esta estrada? Esta estrada é que estamos a mudar a nossa natureza. Os nossos corações e as nossas mentes, através da ajuda do Auxiliador, do Consolador, que é o poder do Espírito Santo de Deus. E por isso, este é, digamos assim, o caminho de reconciliação com Deus, que estamos a reconciliar com nós próprios, porque nós ficamos nós próprios inimigos, estamos a reconciliar isso, e é através disso que começamos essa reconciliação para com os outros, porque é tudo motivado pelo amor. Amor para com Deus e amor para com os outros como para conosco. E por isso Cristo nos ajuda a reconciliarmos-nos com Ele, e tudo começa com reconciliação com Deus primeiro. Por isso, deixa-me repetir isto. Deus, como aquele que foi insultado, como aquele que foi machucado, como aquele que foi ofendido, toma o primeiro passo. O primeiro passo é Jesus Cristo morre por nós por causa do seu amor, enquanto nós éramos pecadores. E a lição para nós é que nós precisamos também tomar o primeiro passo na reconciliação, imitando a Jesus Cristo e fazendo a nossa parte como os machucados, como os ofendidos, como os magoados, como os magoados, não é? Ofendidos. E por isso começamos a responder
por causa dessa bondade de Deus, com o arrependimento. O arrependimento, inicialmente, digamos assim, é pelo que fizemos. Depois Deus dá a segunda iniciativa, isto é, nos dá o poder para mudar as nossas mentes. O poder para pormos a natureza divina nas nossas mentes. E então começa esta guerra interna. Em vez de termos a guerra externa com ele, temos uma guerra agora interna entre nós próprios, contra nós próprios, entre a natureza divina e a corrupta natureza humana. Por isso vemos que Deus, repetindo uma vez mais, fez duas coisas. Primeiro, enviou Jesus Cristo para pagar os nossos pecados enquanto éramos pecadores. E segundo, pôs o seu poder, a sua mente, em nós, através do seu Espírito, enquanto as nossas mentes eram corruptas. Isto é, ainda temos o espírito, a natureza, humana. Ainda temos a natureza humana. E por isso é que lemos em Coríntios que em Cristo somos uma nova criação. Somos uma nova criatura. Porque estamos a mudar, Deus, através do seu poder, do seu Espírito, está a mudar a nós de uma criatura velha para uma criatura nova, imitando a Deus. Nós, então, temos Cristo em nós, para sermos como Cristo, somos uma nova criação. Isto é uma grande mudança de nós. Para isso poder acontecer, Ele teve que pôr o seu Espírito Santo em nós, pôr a natureza divina em nós, para que através desse Espírito Santo nós ficarmos convictos. E assim tirou a natureza, ou está neste processo de nós, usando o poder do Espírito Santo e a natureza divina, estamos no processo, com a ajuda do Espírito Santo, a destruir a natureza humana que é corrupta em nós. E por isso estamos a ficar uma nova criação. Estamos a ficar na imagem de Deus. E isto é a palavra da reconciliação. Nós estamos reconciliados para com Deus, para nos reconciliarmos para conosco e para também nos reconciliarmos para com os outros. Então, qual é a lição desta reconciliação para que nós possamos pôr em prática para com as outras pessoas? Primeiro, nós temos de tomar o primeiro passo, tal como Jesus Cristo fez, porque pagou o preço do nosso pecado com a morte. Nós temos que dar o primeiro passo, como as pessoas ofendidas, como as pessoas insultadas, temos que dar o primeiro passo, mesmo que as outras pessoas ainda não se tenham arrependido, temos que dar o primeiro passo de perdoar. Depois precisamos de entender que só a mente de Deus naquela outra pessoa é que pode mudar a outra pessoa. Não sou eu. É o Espírito de Deus na outra pessoa é que pode mudar. Por isso é que Jesus Cristo reconheceu que, como um ser humano, não podia fazer isso, teve que ir ao céu, de volta ao Pai, e enviar o Espírito Santo de Deus para mudar a nossa mente. E você e eu não podemos mudar ninguém. Você não pode mudar a sua esposa não pode mudar você. Você só pode mudar a si próprio ou a si própria.
com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, qual é o nosso papel, digamos assim, a nossa responsabilidade neste segundo passo? Esta responsabilidade está descrita por Cristo no Sermão do Monte, quando disse: amai os vossos inimigos e orai por eles, para que sejam perfeitos, para que sejam como o Pai. Vem isso em Mateus 5, 44 a 48. Amem os inimigos. Isso requer uma mudança da nossa natureza para podermos amar os nossos inimigos. E isso requer humildade de nós. Porque nós precisamos de tomar o primeiro passo, tal como Jesus Cristo fez, perdoar. Temos que perdoar os outros enquanto eles nos magoaram, quando nos machucaram, quando nos ofenderam, quando nos insultaram, quando nos decepcionaram. Temos que perdoá-los. E orar pelos nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Orar por eles. Para que o Espírito Santo de Deus ajude essa pessoa a ficar convicta do pecado. Como Jesus Cristo diz, Ele vai enviar o Espírito Santo a todos para fazer o mundo todo convicto do pecado. E depois, a responsabilidade é dessa pessoa mudar ou não, através do poder do Espírito Santo. Mas o nosso lado é ter confiança em Deus e esperar por Ele, pelo seu tempo, quando Ele achar, isto é, quando Deus achar que é o tempo correto para Ele, através do seu Espírito, convencer ou fazer essa pessoa convicta do pecado. O salmista David, no Salmo 37, descreve isto muito bem. Por isso quero, por favor, irmãos, que virem para Salmos 37. Salmos 37. E vejam aqui. Vamos só ler alguns versículos aqui. Salmos 37, começando no versículo 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Você faz a sua parte, perdoa e ora pelos seus inimigos e descansa no Senhor e espera por Ele para, através do seu Espírito, Ele fazer a sua parte. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira. Deixa a ira. Não esteja zangado. Deixa isso passar. Perdoa. Abandona o furor. Não te impacientes. Tem paciência. Certamente isso acabará mal. As pessoas de maldade, isso vai acabar mal. Porque os malfeitores serão exterminados, a não ser que se arrependam e mudam, serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Vamos governar no reino de Deus, na terra, como filhos e filhas de Deus. Isto requer fé em Deus, esperando por Deus. E esta é a palavra da reconciliação.